Mateus 16, do verso 5 ao verso 18. Antes de nós lermos, deixa eu orar com vocês um instante, queridos. Vamos orar mais um instante. Deixa eu pedir para que o Senhor fale conosco. Feche seus olhos por um instante, por favor. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos na tua casa mais uma noite, em mais esse domingo. Muito obrigado, Pai. E o meu pedido ao Senhor é que o Senhor fale conosco mais uma vez. Ministre os nossos corações, ministre a nossa alma. Em nome de Jesus. Assim como o nosso corpo tem necessidade do alimento material, Pai, nossa alma, nosso espírito, Senhor, tem necessidade de ouvir o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós não estamos aqui como um povo religioso, simplesmente, mas nós estamos aqui porque temos sede do Senhor, fome. Precisamos te ouvir. Precisamos ouvir a tua palavra. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos da tua direção. Precisamos da tua palavra que nos traz restauração, que nos cura, que nos consola, que nos transforma. Em nome de Jesus, Pai. E mais esta noite eu peço que a tua palavra preciosa fale aos nossos corações. Então somente me use como um canal do Senhor, como boca do Senhor nesta terra, para falar à tua igreja. E todos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Mateus 16, do versículo 5 ao verso 18, nós vamos ler. Diz assim, queridos: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Vocês ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nós estamos aí, às vésperas, final do ano, mais precisamente, ainda estamos às vésperas do Natal. Hoje é dia 22, quarta-feira aí, nós vamos ter a comemoração ou a celebração do Natal. Estamos às vésperas aí do Natal. Você tem o que comemorar, queridos? Eu vi a irmã Marta dizendo aqui sobre gratidão, Você tem o que comemorar? O que é o Natal? Nós sabemos quando se fala de Natal, Natal fala que comemorarmos aí é celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, O nascimento do Senhor Jesus. Mas quem é Jesus?
Ou a pergunta que eu quero fazer mais precisamente, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Acredito que tem muitas pessoas, queridos, que às vezes nesse momento celebram o Natal, come, bebe, festeja, troca presentes, mas quem é Jesus para você? Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, o que é que você diria? E esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quem é Jesus para você? O que é que você vai celebrar nesse Natal? Né? O que é que você vai celebrar? Qual seria a nossa resposta se alguém perguntasse, quem é Jesus para você? Qual seria a sua resposta, querido? Será que a nossa resposta, ela estaria de acordo com quem Jesus é nas nossas vidas? Ou será que ela estaria de acordo, queridos, com um Deus de quem eu tenho ouvido falar? Com Jesus. Se perguntar para algumas pessoas, Jesus é o Deus dos cristãos. E para você? Jesus é o Deus dos cristãos? Quem é Jesus para você? Nesse texto, queridos, ou quando a gente pega para ver aqui, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que multidões seguiam a Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus, maravilhadas com os feitos de Jesus. Mas nem todas as pessoas foram transformadas, foram tocadas e tiveram suas vidas mudadas por Jesus, apesar de Jesus passar por elas. Apesar de Jesus passar por elas. Nesse texto, é interessante, que nós vemos aqui no verso 15, 17, aqui, até Jesus falando para os discípulos, quem as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? Alguns dizem que Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem Jesus é para você? Quem Jesus, queridos, realmente é na sua vida? Como eu disse, queridos, tinha multidões que seguiam Jesus de perto, mas nem todo mundo compreendia quem era Jesus. Nem todo mundo sabia quem realmente Ele era. Nem todo mundo experimentou do agir de Deus nas suas vidas. E às vezes nós vamos passar mais um Natal, queridos, ou nós, pessoas vão passar mais um Natal, mas às vezes não entendem ou não experimentaram realmente do Salvador nas suas vidas. Jesus é o Salvador na sua vida? Quem é Jesus? Ele é aquele que te salva? Salva do quê? Quem é Jesus na sua vida? Ele é o Deus que te cura? Ele é o Deus que tem transformado a sua vida? Ou Ele é o Deus dos cristãos? Ou Ele é o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu avô? Ou Ele é o Deus da igreja que você frequenta, da Paz Church Marília? Quem é Jesus para você? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês dentro disso, queridos, é sobre seguir Jesus como multidão, não produz mudança nas nossas vidas. Sabe, queridos, as pessoas podem entrar numa igreja, estar caminhando, se tornar até membro de uma igreja, estar caminhando numa igreja, e elas podem estar dentro deste lugar, ou em outro lugar, em outra igreja, elas podem estar observando. Na quarta-feira que nós tivemos a festa dos Lives aqui, foi um momento muito gostoso, muito precioso, e algo que eu gosto particularmente, nós tivemos um momento aqui de testemunhos, alguns testemunhos do que Jesus fez na vida das pessoas. Algumas pessoas testemunharam aqui de mudanças, de milagres, de maravilhas, Algumas pessoas testemunharam. E sabe, queridos, as pessoas podem entrar na igreja, e elas podem começar a caminhar conosco, se tornar até membro de uma igreja, e elas podem começar até a observar e ficar maravilhadas com aquilo que Jesus tem feito na vida das pessoas. Elas podem vir aqui, ouvir os testemunhos, do que Jesus mudou na vida de certas pessoas, no casamento, no relacionamento, na saúde, nas finanças. Só que elas podem ser aquelas que fazem parte da multidão. Elas estão andando, elas estão tendo contato, elas estão ouvindo a voz de Jesus, elas estão no local onde Jesus está, elas estão observando maravilhadas o que Jesus tem feito, só que elas mesmas não têm tido entendimento de quem é Jesus. Elas mesmas não estão experimentando na sua vida de Jesus, não estão experimentando transformação na sua vida, não estão experimentando mudanças nas suas vidas. Elas têm ouvido de um Deus maravilhoso, elas têm ouvido testemunhos, elas têm visto
O que Jesus tem feito na vida das pessoas, elas estão do lado, elas estão andando junto, elas estão no lugar onde tem acontecido, mas elas mesmas não têm tido entendimento. Elas mesmas ainda não tiveram revelação quem é Jesus, que Jesus é o Deus que cura, Jesus é o Deus que transforma, Jesus é o príncipe da paz, é aquele que pode dar paz, você que está inquieto, sem paz, sem alegria, ela não teve esse entendimento ainda. Ela está do lado, ela está ouvindo pessoas testemunhar sobre isso, ela está observando maravilhada, mas ela mesma não tem experimentado na sua vida. E eu quero dizer isso para você nessa noite, queridos. Não tem nem sentido a gente comemorar o Natal, entre aspas. O que nós precisamos é entender quem é Jesus. Para quem? Para mim, para você, para nós. Quem é Jesus? Jesus precisa nascer na sua vida. Jesus precisa nascer no seu coração. Jesus precisa ser o seu Salvador. Jesus precisa ser o Deus que te cura, o Deus que te restaura, o Deus que te transforma, que liberta você, que livra você dessa ansiedade, dessa depressão, dessa inquietação, disso que tem afligido você. Ele precisa ser o seu Deus. Apesar dele ser o nosso Deus como igreja, Jesus precisa ser o seu Deus, queridos. Nós não podemos ser como a multidão que acompanhava maravilhada os feitos de Jesus, mas muitos daquelas multidão não experimentaram de mudança nenhuma nas suas vidas. Eles viram o agir de Deus, ouviram os ensinamentos de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas muitos que estavam ali, que com certeza muitos estavam sofrendo, muitos enfermos, e passando diversas necessidades, e muitos não experimentaram de mudança. Por quê? Porque Jesus não queria mudar naquelas vidas? Não, porque eles não tiveram entendimento, revelação, como nós costumamos dizer, de quem é Jesus. Diferente de Pedro. Jesus pergunta para os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? As pessoas estão falando que tu és Elias, Jeremias, né? Um dos profetas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta, e Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: você é feliz, Simão. Você é feliz, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Quando nós temos entendimento, quando nós temos revelação de quem Jesus é, verdadeiramente nas nossas vidas, isso traz alegria, isso traz mudança nas nossas vidas, queridos. Feliz é você, Simão Barjonas, porque você teve revelação, você teve entendimento, você realmente tem experimentado de quem é Deus, de quem Jesus é, porque é isso que transforma as nossas vidas. As pessoas, queridos, eu acredito que as pessoas, elas não querem entrar na igreja e simplesmente ouvir um sermão religioso, um ensinamento religioso, algumas regras, algumas normas. As pessoas que vão para a igreja, eu acredito que é assim. E eu acredito que você concorda comigo, queridos, as pessoas querem experimentar de Deus, elas querem estar no lugar onde as suas vidas possam ser transformadas, mudadas, elas querem sentir a presença de Deus, elas querem ver mudanças nas suas vidas, elas querem se relacionar com Deus vivo, e não apenas fazer parte de mais um grupo religioso que tem atos religiosos, mas querem experimentar de Jesus nas suas vidas. Amém, queridos? E para isso, nós não podemos seguir Jesus como a multidão. Amém? Eu quero que você abra um texto comigo, Marcos capítulo 5. Marcos 5, do verso 24 ao verso 34. Marcos 5, do 24 ao 34. Diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, olha só, queridos, que havia 12 anos, essa mulher estava sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sobre o cuidado de vários médicos, e gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Uma mulher que estava sofrendo muito. Jesus estava passando por ali. Olha o verso 27. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por que ela fez isso, querido? O texto responde, verso 28. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ficar curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder para curar. Ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E é interessante a resposta dos seus discípulos. Respondeu os seus discípulos: mestre, o senhor vê a multidão aglomerada ao teu redor, te comprimindo, e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui dentro desse texto, dessa mulher do fluxo de sangue? Essa mulher, ela estava no mesmo lugar que essa multidão estava. Essa mulher, ela tocou em Jesus, mas a multidão também estava tocando. Diz que a multidão estava ali comprimindo, aglomerada, muitos tocando, e uma multidão com certeza tinha mais pessoas enfermas, mais pessoas com necessidades. Só que essa mulher, ela não foi igual à multidão. Essa mulher, ela cria que ela, se tão somente ela tocava, ela teve revelação, sim. Esse é o homem, essa é a oportunidade. Se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. Ela cria nisso. Então ela, apesar de todos estarem no mesmo lugar, todos estarem tocando em Jesus, ela cria. Ela teve entendimento. Eis aqui um homem que, se eu tocar no manto dele, eu posso ser curada. E muitos outros tocaram, mas não foram. Muitos outros tocaram, muitos outros estavam no mesmo lugar, muitos outros ouviram a mesma palavra, mas essa mulher foi diferente. Essa mulher teve revelação, sim, do Jeová Rafá, o Deus que cura. E ela recebeu a sua cura. O que eu quero trazer para você nessa noite, queridos, o que vai mudar a sua vida não é você vir simplesmente aqui ouvir uma pregação do pastor Alexandre, mas nós precisamos ter entendimento, revelação de quem Jesus é. Você precisa ter entendimento quem Ele é. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O Jeová Jireh, aquele que provê na sua vida, que traz a provisão que você necessita. Só que isso, seus olhos precisam ser abertos, seus ouvidos precisam ser abertos, seu entendimento precisa ser aberto, para que você entenda. E no momento que você entende, não é simplesmente um entendimento intelectual, mas um entendimento espiritual que vai causar mudança na sua vida, que você vai tomar posse daquela palavra, vai receber a sua cura, vai receber a sua provisão, vai receber a transformação que você precisa, a mudança que você está precisando na sua vida, para que faça sentido que nós estamos falando até de um Natal, o nascimento do Salvador, mas Ele é o seu Salvador, Ele é o Deus que te salva dessa situação, Ele é o Deus que pode transformar. Se você não tiver esse entendimento, você pode estar aqui dia após dia, no meio da multidão, vendo pessoas testemunhar, mas você não viver isso. Você pode estar frequentando um lugar religioso, uma igreja, mas você não tem experimentado de Jesus na sua vida. Você está vendo as pessoas falar de cura, mas você não tem sido curado. De provisão, mas você não tem recebido a provisão. E eu quero falar para vocês, queridos, que haja um despertar nas nossas vidas. Estamos para começar mais um ano, que 2025 seja diferente. Nós venhamos experimentar de um Deus vivo. Que você e eu não possamos nos conformar com uma situação ou uma vida de misérias, uma vida de mediocridade. Que nós possamos falar: esse ano eu quero entender o que meu Deus tem para a minha vida, quem Ele é, quem eu sou nele, o que Ele tem para mim, e eu quero viver tudo isso na minha vida. Eu não aceito, eu já falei aqui diversas vezes no meu testemunho, nós temos uma posição de dizer: eu não aceito simplesmente ouvir falar de Jesus, dos feitos dEle, das maravilhas dEle, e não experimentar. Está chegando mais um ano, Michele. É 2025. Você pode se posicionar com todas as promessas que Ele tem para você, ou a gente pode continuar acompanhando a multidão, ouvindo falar das maravilhas, dos feitos, dos milagres, se alegrando, mas eu creio que nós temos que ter no nosso coração, entenda o que eu vou dizer, queridos, um santo inconformismo, de dizer: não, eu não aceito só ouvir falar, eu quero experimentar desse Deus.
Eu preciso ser como essa mulher do fluxo de sangue. Eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, eu preciso de mudança na minha vida. E por mais que muita gente está se achegando, e eu não estou vendo mudanças ali, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu vou tocar em Jesus e eu creio que Ele é o Deus que me cura, que me sara. Eu preciso crer. E Deus responde, queridos, a fé. Deus não responde a necessidade. Deus responde a fé. Jesus fala para essa mulher: a sua filha, a sua fé te curou. Você creu e você tomou um posicionamento conforme a sua fé. E ela tocou no manto de Jesus e recebeu o milagre dela. Para aquela mulher, quem era Jesus para aquela mulher? Para aquela mulher, Jesus era o Deus que cura. Era o Jeová Rafá. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, querido? Amém, amados? Ao contrário da mulher do fluxo de sangue, eu quero que você abra um outro texto. Mateus 13. Abre em Mateus 13. Versículos 53 ao 58. Diz assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade. Aonde Jesus chegou, queridos? Aonde Jesus chegou? Na sua cidade, a cidade onde ele morava. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? E esses poderes milagrosos? Não é esse o carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Interessante é o que diz no 58. E ele não pôde realizar ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Olha só, queridos, aquela mulher que foi num instante, tocou no manto de Jesus, que estava sendo comprimido pela multidão, ela recebeu de Deus, ela experimentou de Jesus, ela teve mudança, porque ela fez com fé. E aqui está falando de um povo, que era da cidade onde Jesus morava, tinha Jesus ali com eles, mas diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Por quê? Quem era Jesus para eles? Jesus era o filho do carpinteiro, filho da irmã Maria. Quem é esse cara? Filho do carpinteiro? Filho da irmã Maria? Como é que ele tem feito essas coisas? Então eles, apesar de Jesus estar ali, Jesus está ensinando, eles não tiveram entendimento, revelação de quem Cristo era, de quem Jesus era, que era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o homem que poderia realmente mudar as suas vidas. E ali é interessante que fala que ali Jesus não fez muitos milagres, não foram realizados muitos milagres, por causa disso eles não entenderam quem era Jesus. Para eles Jesus era simplesmente o filho do carpinteiro. Jesus era simplesmente o filho da irmã Maria. Como nos dias de hoje, muitas vezes, quem é Jesus? O que é que você comemorar? Jesus é o Deus dos crentes. O Natal é uma comemoração de um homem que nasceu chamado Jesus, que é o Deus dos cristãos. Vai mudar alguma coisa para essa pessoa? Mas e para nós, e para mim, e para você, quem é Jesus? Amém, queridos? Pessoas que não entenderam quem é Cristo. Não tiveram revelação de quem Jesus é. Em segundo lugar, eu quero compartilhar o seu coração. Que seguir Jesus, queridos, como Deus de outras pessoas, também não gera em nós poder para viver uma vida sobrenatural. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, queridos, que a gente precisa entender, que é vontade de Deus que nós venhamos viver uma vida sobrenatural. Você precisa crer nisso, nós precisamos crer nisso. Você quer ver um exemplo? Atos 1:8,
aquele texto muito conhecido, que é muito usado em missões, que diz: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é que tem de natural em receber o Espírito de Deus habitando em nós? O Espírito de Deus que passa a habitar em nós e nos dá capacidade para fazer no nome dEle, nos dá capacidade para andar em vitória, nos dá capacidade para andar em santidade, nos dá capacidade para fazer grandes coisas, capacidade para você impor as mãos sobre o enfermo e este ser curado, capacidade para pôr pessoas que estão cativas em liberdade. E o Espírito dEle está sobre nós e está em nós, habitando em nós. O que é que tem de natural o Espírito do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, habitando dentro de mim e de você? Não tem nada de natural. O que é que tem de natural isso? Nada, queridos. E às vezes nós temos que tomar cuidado, porque eu acredito que nós acabamos se acostumando e tratando como algo tão natural. É algo maravilhoso. Nós temos o Espírito de Deus, que criou os céus e a terra. Ele está habitando dentro de você, Diogo. Apesar de sermos esses vasos de barro, o Espírito de Deus habita em você. É algo extraordinário, é algo sobrenatural. E Ele nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Andar em poder, realizar grandes coisas no nome dEle. E também poder para andarmos em santidade, para andarmos em vitória. Amém, queridos? Só que se seguir Jesus como Deus das outras pessoas, a gente não vai viver esse sobrenatural. Se Jesus for o Deus do seu pastor, o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, o Deus do seu discipulador, o Deus do seu irmão que você tem ouvido testemunhos, isso não muda nada na sua vida. Jesus precisa ser o seu Deus, o meu Deus, a quem eu tenho um relacionamento com Ele, e eu tenho tido entendimento, revelação, e a minha vida tem sido transformada. Amém, queridos? Ele precisa ser o nosso Deus, o seu Deus. Porém, seguir a um Deus de quem eu tenho ouvido falar e visto operar maravilhas na vida de outras pessoas, até mesmo na vida dos meus parentes, dos meus pais, não gera poder para que eu viva uma vida sobrenatural. Eu quero que você abra um outro texto comigo, em Atos capítulo 19, o verso 13 ao verso 16. Atos 19, do verso 3 ao verso 16. Do 13 ao 16. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Olha que tremendo, queridos. Alguns homens que tentaram invocar sobre o endemoniado o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus que a gente fala, né? Temos que orar em nome de Jesus, expulsa demônio em nome de Jesus. Ué, por que esses homens aqui estavam falando em nome de Jesus e não tiveram resultado? Por quê, queridos? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. O demônio tirou sarro na cara deles. Conheço Jesus. Conheço Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? Com que poder, com que autoridade vocês vêm me expulsar? Porque Jesus, queridos, não era o Jesus deles.
Jesus era o Jesus de Paulo, a quem Paulo pregava, mas não era o Jesus deles. Não é simplesmente temos uma palavra mágica na boca, um pirlim-pim-pim, em nome de Jesus. Não, mas ele precisa ser o seu Deus, o seu Senhor. E você ter essa autoridade, um Deus a quem você serve, a qual o Espírito de Cristo habita em você. Você crê, você anda e caminha com Ele. E você declara em autoridade, porque você tem essa comunhão com Ele. Mas esses homens tentaram invocar o nome de Jesus, dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não era o Jesus deles. Não era o Jesus na vida deles. Quem era Jesus para esses homens? Era o Jesus de Paulo. Era o Jesus de quem eles tinham ouvido falar. E com certeza tinham ouvido falar dos feitos, das maravilhas, dos milagres. Mas eles mesmos não tinham Jesus como Senhor e como Salvador. O que faz a diferença nas nossas vidas, queridos, é quando nós temos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara, o Deus que nos liberta, o Deus que nos transforma. Essa é a diferença. Amém, amados? Em terceiro lugar, a revelação de quem é Jesus é que transforma as nossas vidas. Como eu disse aí nos tópicos anteriores, queridos, seguir Jesus como multidão, como Deus de outras pessoas ou dos nossos pais, não produz mudança. Mas o que realmente muda as nossas vidas é termos um entendimento, uma revelação, assim como Pedro, de quem é Jesus, do manifestar dele nas nossas vidas, queridos. É interessante que quando Deus se revela a nós, queridos, e a gente corresponde positivamente, a gente experimenta de alegria, de mudanças nas nossas vidas. Quando Pedro teve revelação, o texto diz, bendito é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Feliz é você. Quando nós temos revelação, queridos, por isso ore por isso. Ore por entendimento, ore por revelação, ore para que Deus abra o seu entendimento, porque quando vem a revelação de Deus vem sobre as nossas vidas, isso gera mudanças, isso gera alegria. Nós passamos a entender realmente, não só na mente, mas no coração, quem é Deus. E você passa a entender, eu sou filho amado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, todas as coisas eu posso porque Ele me fortalece, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus que me cura, o Deus que me sara, o Deus que me liberta. Você começa a entender isso e experimentar disso na sua vida. Mas quando existe essa revelação, quando nós temos esse entendimento de quem é Deus, quem realmente Deus é. É interessante o texto que nós lemos no começo, não sei se vocês prestaram atenção, estava havendo uma discussão entre os discípulos, quando Jesus fala sobre, tomem cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus, e eles começaram a discutir, é porque a gente não trouxe pão, é porque a gente não tem pão, e Jesus fala para eles, ei, vocês já estão tanto tempo caminhando comigo, vocês viram lá um milagre, 5.000 pessoas, 5.000 homens, quantos pães, peixes tinham, o milagre que aconteceu, quantos cestos sobraram, vocês viram a segunda multiplicação também, quantos pães tinha, quantos homens, acho que 7.000 homens, eu não me lembro agora, tinha, quantos sobraram, vocês viram isso, vocês ainda não entendem? Às vezes, queridos, nós podemos estar com, os nossos olhos estão cegos para enxergar, os ouvidos surdos. Jesus está falando, Deus está operando e a gente não está vendo, a gente não está enxergando. Será que você não entende? Às vezes você está passando por uma situação, uma dificuldade, e você está lá, e meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Como que vai mudar isso? Como que é essa mudança? E é como Jesus dissesse como disse para esses discípulos, falar, ei, você não viu já o que eu fiz na sua vida? Você não viu o milagre já que eu operei na sua casa? Você já não viu o milagre da provisão? Você já não viu o milagre de cura? Como é que você ainda não entende o Deus que você serve? Por que você ainda está preocupado? Por que você ainda está ansioso? Por que você ainda está inquieto? Será que você ainda não entende quem eu sou na sua vida? Será que você não entende ainda
o Deus que você serve, por que você está inquieto e discutindo, preocupado e não está dormindo por causa disso? Você ainda não entende quem é o seu Deus, que Ele é o seu Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, para você não andar inquieto por coisa alguma, por nada. Será que você ainda não entendeu isso, filho? Me veio agora a passagem dos discípulos, quando Jesus ressuscitou, os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus, depois de ressuscitado, se põe a caminho, andando com eles, e eles começaram a falar com Jesus. Jesus fala: vocês estão falando sobre o quê? Só o Senhor que não sabe, né? Sobre Jesus. Nós achávamos que Ele era a solução dos problemas, o nosso Salvador, mas agora já faz 3 dias que mataram Ele, mataram Jesus, nós achávamos que era Ele que ia mudar as nossas vidas. E Jesus caminhando com eles, Jesus andando com eles, Jesus do lado deles falando com eles, mas eles não enxergavam e não entendiam. E eu quero que você entenda isso, queridos. Às vezes Jesus do seu lado, falando com você, ministrando no seu coração, e às vezes a gente está cego, surdo. Às vezes nós permitimos que as dificuldades, as aflições comecem a se agigantar sobre a nossa vida, e a gente começa a dar mais ênfase a esses gigantes, a essas lutas, e não está conseguindo ouvir Jesus falar conosco, enxergar os feitos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos entender que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos, para entender o Deus que nós servimos, que Ele está conosco, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como Ele diz em Josué: filho, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Ei, desperte para isso, não temas, tão somente seja forte, seja corajoso, não fique apavorado, não desanime, porque eu estou com você, e eu vou estar com você todos os dias. Isso é para encher o nosso coração de esperança, de alegria, para mandar a tristeza embora, a decepção embora, né? A desconfiança, a dúvida embora, para que a gente seja o que for que nós estejamos enfrentando, isso não venha nos afligir, queridos. Senão, o que é que nós vamos celebrar dia 25 agora? Celebrar o quê? Só se for celebrar o nascimento do Papai Noel. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que muda as nossas vidas. Ele não é o Deus dos crentes, dos cristãos simplesmente. Ele é o meu Deus. E se você não teve ainda essa experiência com o seu Deus, queridos, Ele tem isso para você. E se você já teve, mas não tem experimentado mais, queridos, busque isso e fale: Senhor, eu não aceito mais viver dessa forma. Eu já experimentei dos feitos do Senhor, mas parece que eu tenho andado tão seco, tão vazio. Senhor, opera na minha vida novamente, opera no meu coração. Eu quero sentir Tua presença, a Tua paz, a Tua alegria. Eu não quero mais andar do jeito que eu estou, eu não quero mais estar da maneira que eu estou. E Deus tem isso para você, para mim. Amém, queridos? Em último lugar, eu quero encerrar com vocês. Quando Deus se revela a nós, queridos, e a gente corresponde de maneira positiva, como eu disse, a gente passa a experimentar do Deus vivo. A nossa vida passa a ter mudanças. E é interessante, queridos, uma coisa que nós aprendemos aqui, eu me lembro até na matéria que nós estávamos estudando no Construindo na Rocha. A revelação, quando nós temos revelação de quem é Deus, isso traz revelação também de quem nós somos. Quando você tem revelação de Deus, isso traz revelação de quem você é em Deus. Jesus fala para Pedro: você é feliz, porque não foi carne e sangue que te mostrou, mas meu Pai te revelou. E eu te digo, você é Pedro. E aí agora Jesus fala: eu vou te dizer quem é você. E quando nós temos essa comunhão com Deus, queridos, quando nós nos achegamos a Ele e começamos a ter entendimento de quem é o nosso Pai, não fica só nisso, nós começamos a ter entendimento de quem nós somos. E isso que muda as nossas vidas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo aí porque não entendem quem são em Deus. Não entendem o que podem em Deus. Né? Agora a revelação de quem é Deus produz em nós a revelação de quem nós somos. Quem eu sou? Eu sou filho. Filho amado. Eu sou filho de Deus.
Eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito de poder, o Espírito de ousadia. Então eu passo a entender, ei, eu posso enfrentar isso, porque o Espírito de Deus está em mim, porque Deus me ama. Ele é perdoador, Ele é misericordioso, eu sou filho, os planos que Ele tem a meu respeito são os melhores. Eu começo a ter entendimento de quem eu sou, que eu sou filho, que eu sou co-herdeiro com Cristo, que eu sou co-herdeiro das promessas de Deus. Eu começo a ter esse entendimento. E eu começo a entender, e quando eu falo de entendimento, queridos, eu começo a entender e começo a me apropriar daquilo e começo a ver mudanças na minha vida. E aí manda a depressão embora, manda a síndrome do pânico embora, manda a tristeza embora, porque eu começo a sentir isso. Eu começo a tomar posse disso na minha vida, e isso começa a mudar o meu emocional, as minhas atitudes, consequentemente as situações ao meu redor começam a mudar, porque às vezes o que precisa mudar é aqui, no interior, para que as mudanças no exterior comecem a acontecer. Às vezes precisa mudar aqui dentro. Só que para que isso comece a mudar, você precisa ter revelação de quem é Deus e começar a ter revelação de quem você é nele. Esses dias, eu vi uma entrevista da Patrícia Bravanel, né, e ela falando sobre Jesus. E assim, no pouco que eu vi ela falando, eu não sei o tanto de tempo que ela caminha com o Senhor, mas algo que me chamou a atenção naquela mulher, foi uma convicção que ela tinha. Ela começou a contar uns testemunhos, até testemunhos dela, ela já diz que já conhecia Jesus, mas mesmo assim, ela cometendo várias coisas que ainda desagradavam a Deus. Mas o que me chamou a atenção nela, é que ela sempre teve uma convicção, que ela era filha amada. E você vê ela falando, sabe, com aquela convicção. Ela sabia que tinha coisas ainda para ajustar, para arrumar. Ela sabia que tinha coisas que não estavam de acordo, que ela não estava obedecendo a Deus. Mas ela sabia da identidade dela. Eu sou filha. E eu sou filha amada de Deus. E se eu me voltar para Deus, se eu fizer assim Deus vai me responder. Você tem essa convicção, querido, de quem você é, de quem é o seu Pai, do amor que Ele tem por você, do que Ele pode fazer por você. Nós precisamos ter esse entendimento, essa convicção, porque isso vai gerar mudança nas nossas vidas. Amém, queridos? A entrevista dessa mulher, da filha do Silvio Santos, lá, Patrícia Bravanel, me chamou a atenção. Foi uma entrevista longa ali, mas em diversos pontos eu vi ela batendo nisso, de como ela sabia quem ela era. Que ela era filha amada, ainda ela errando nos relacionamentos, sabendo que estava fazendo de forma errada, mas ela tinha esse entendimento, eu sou filha amada de Deus. Ela até falava, né, eu sei que às vezes o pai vai puxar a orelha, o pai vai corrigir, o pai vai disciplinar, mas eu não deixo de ser filha amada. Eu não deixo de ser filha amada de Deus. Amém, amados? A gente precisa ter essa convicção em Deus. Pastor, por último, mas como é que eu faço para ter essa revelação? Como é que é ter revelação? Quando é que eu entendo e tenho revelação de Deus? Eu quero que você abra um texto. Jeremias 29, do 11 ao 14. Jeremias 29. Um texto bem conhecido. Diz assim, queridos, porque sou eu que conheço. Eu quero fazer uma coisa aqui agora para você. Eu quero só que você se concentre. Vou pedir para vocês, todos vocês, eu quero que você feche seus olhos um instante. Curva a sua cabeça e feche seus olhos, por favor. Ninguém distraído. Eu quero que você não fique pensando agora no dia de amanhã, na conta, depois do culto. Eu quero que você ouça o que eu vou ler e que você se aproprie dessa palavra, dessa promessa, dessa palavra para a sua vida. Tá bom? Quero que você se concentre aí. Feche os seus olhos. Quero que você ouça Deus falar com você através desse texto. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, filho. Toma posse disso. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, filho. Eu que conheço os planos que eu tenho para esse ano que vai começar.
o ano de 2025, diz o Senhor. E os planos que eu tenho são planos de fazer você prosperar e não de causar dano. É plano de te dar esperança e um futuro. Esse é o plano que eu tenho para você, filho. Então, você vai clamar a mim, vai vir orar a mim e eu vou te ouvir. Você vai me procurar e você vai me achar quando você me procurar de todo o seu coração. Eu vou me deixar ser encontrado por você, declara o Senhor. E o trarei de volta do cativeiro. Amém, queridos? Como é que eu tenho revelação de Deus, pastor? Esse texto deixa bem claro, queridos. Vocês vão me buscar. E vão me achar. Quando vocês aplicar todo o seu coração. Quando você aplicar todo o seu coração, Deus vai se revelar. Sabe, eu costumo dizer algo, queridos, é muito gostoso quando nós ouvimos aqui, às vezes quando você ouve um pregador, uma pessoa que vem trazer uma palavra, um ensino, alguém que traz um conselho, e aí você vê uma pessoa tomada pelo Espírito de Deus e dá aquela palavra rema, aquele entendimento, você fala, puxa, que tremendo. Que palavra, eu não entendia. Mas a coisa mais gostosa ainda, é quando você está buscando a Deus de todo o coração, e de repente aquela palavra se descortina. Você está lendo a Bíblia, você vai estar orando, e algo que você não entendia, de repente aquilo passa a se descortinar, e Deus começa a ministrar no seu coração e falar com você. Queridos, não tem algo mais maravilhoso que isso, de você ouvir Deus falar com você, apesar de nós. Não é você só ouvir de uma pessoa que teve uma revelação e trouxe, mas você está buscando a Deus de todo o seu coração, na sua intimidade, no seu dia a dia, no seu devocional, e num momento Deus vem, seja na leitura, seja no momento de oração, ou seja através de alguém, Deus pega e fala com você, seu entendimento é aberto, e aquilo se descortina, e aquilo gera alegria. Você já teve essa experiência? Acredito que, sabe, aquilo gera uma alegria no seu coração. Deus falou comigo, agora eu entendi essa palavra, e aquilo começa a causar mudanças na sua vida, nos seus valores, na sua conduta, aquilo começa a causar a sua vida. Mas quando? Quando a gente se aplica em buscar a Deus. Sabe, queridos, quando a gente se aplica todo o coração, a gente se humilha na presença dEle, o texto diz, eu vou me deixar encontrar, vocês vão me encontrar, mas quando vocês aplicarem todo o seu coração. É interessante, queridos, eu não vou ler aqui, para não se estender mais, mas quando você pega para olhar a Bíblia Sagrada, teve pessoas que queriam entender a palavra de Deus, os mistérios do reino de Deus, mas muitas pessoas não entenderam. Por quê? Porque elas buscavam a Deus com um coração insensível, de má vontade. Um texto que vai falar sobre isso, eu vou só citar, se você tiver interesse, você vai buscar depois. Mateus capítulo 13, do verso 10 ao verso 15, que fala de uma multidão, também se achegando a Jesus. E Jesus falando para os discípulos, a vocês eu dou a entender os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. Porque e ainda Jesus fala um pouco mais à frente, se eles entendessem, eles seriam curados. Se eles entendessem, eu os curaria. Agora você presta atenção, não é vontade de Jesus curar a todos? Não é vontade de Jesus abençoar a todos? Mas Jesus disse que estava falando ali em mistérios, para que nem todos entendessem. Só os discípulos foi dado a entender, mas aquela multidão, mais uma vez, olha a multidão aí, a multidão não, porque da multidão, muitos que se achegavam, eles estavam indo atrás do pão, eles estavam indo atrás de tantas outras coisas, um coração, diz o texto, insensível de má vontade, para esses ele não se revelava, esses eles não tinham o entendimento aberto e a sua vida não era mudada. Não era curado, não era sarado, não era salvo, porque eles estavam só seguindo Jesus junto com a multidão. Estava seguindo a Jesus, estava ouvindo a Jesus, estava de pertinho, estava vendo os acontecimentos, mas na vida deles nada estava acontecendo. Porque esse povo se aproxima de mim com um coração insensível.
Agora, aqueles que se aproximam com o coração ávido, desejoso, de todo o coração, e o busca, e persevera em buscar, para esses Deus vai se revelar. E eu os curarei, eu vou sarar, eu vou mudar a sua sorte, eu vou trazer você de volta. Amém, queridos? Para aqueles que o buscam. Não tem um mistério. O mistério é, busque a Deus de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Coloque Ele em primeiro na sua vida. Para esses Deus vai se revelar. Mas eu acredito que nós estamos em tempos que as pessoas buscam a Deus de qualquer maneira e ainda acham que Deus tem que se mostrar e se revelar para elas. Não, Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar, Deus vai mudar a vida daqueles que o buscam de todo o seu coração. Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé, fica de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu orar com você para nós encerrarmos, queridos. Antes da gente orar, quero só pedir para você virar para o seu irmão aí, para ajudar a guardar essa mensagem. Você vai dizer para o seu irmão, vira para ele, pega na mão dele aí, seu irmão da esquerda, da direita. Agora bem sério, pergunta para ele aí, quem é Jesus para você? Pergunta de novo aí, quem é Jesus para você? O que ele respondeu aí? Jesus é quem? Responde para ele, pode responder. Mas não responde aquela pergunta decorada da Bíblia não. Quem é Jesus para você? Hã? Jesus é o Deus que me curou. Jesus é o Deus que deu provisão na minha casa. Jesus é o Deus que fez um milagre na minha vida. Jesus é o Deus que me tirou da depressão. Jesus é o Deus que me salvou. Eu estava caminhando por um caminho de perdição eterna. Hoje eu entendo que eu sou salvo e eu vou morar no céu. Quem é Jesus para você? Você pode falar isso aí? Você pode declarar quem é o seu Deus? Quem é Jesus? Jesus é o Deus que me perdoa. Jesus é o Deus que é paciente comigo. Ele é longânimo, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Jesus é o Deus que me ama, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, é Ele que me guia, é Ele que me direciona, é Ele é Jesus na minha vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar, vamos encerrar. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por mais esse culto, por esta palavra. E o meu pedido ao Senhor, juntamente com os meus irmãos, é que esse ano nós venhamos conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Para que nós venhamos experimentar mais e mais das maravilhas do Senhor. No nosso intelecto, nós já sabemos que o Senhor tem coisas boas. Sabemos que o Senhor tem vida abundante. Sabemos que o Senhor quer nos prosperar. Mas, Pai, que isso saia do intelecto e desça ao coração. Que nós venhamos nos apropriar de quem nós somos em Ti. Que nós venhamos entender mais e mais quem é o Senhor, Pai. Que nós venhamos ter novas e maiores experiências com o Senhor neste ano. Que nós venhamos realmente experimentar na nossa vida de um Deus vivo, todo-poderoso, o nosso Pai, o nosso Senhor, que nos ama, tem o melhor preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que esse ano, Pai, o ano que está por vir, 2025, apesar das pessoas falarem tantas coisas ruins, das provisões ruins para um ano de 2025, apesar das pessoas, muitas vezes darem palavras de desânimo, Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus,
2025 será o melhor ano das nossas vidas. 2025 será um ano abundante. 2025 será um ano extraordinário. E eu declaro isso com convicção, Pai, porque eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo do governo, eu não dependo das pessoas, a minha dependência está no Senhor. E no Senhor, Pai, porque estamos contigo, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso provedor, o Deus que nos cura e nos sara, o Deus que nos restaura. Eu creio que 2025 será um ano extraordinário em nossas vidas, um ano de milagres, um ano de provisões, um ano, Senhor, de cura, um ano de sonhos realizados, um ano, Senhor, dos feitos e maravilhas do Senhor nas nossas vidas, um ano em que nós vamos nos surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer, e as multidões vão olhar maravilhadas os feitos do Senhor na nossa vida, Pai. As multidões vão olhar maravilhadas os feitos do Senhor nessa casa, Pai, nesta igreja. O Senhor vai operar grandes maravilhas, e as multidões vão se achegar por ver as maravilhas do Senhor acontecendo neste lugar, nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda o Senhor em suas mãos. Deixa eu despedir vocês. Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem declarar uma bênção sobre a vida dele. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?